Boa noite, turma. Não sei se lembram, mas semana passada nós falamos sobre cheque. Bom, hoje nós vamos dar uma revisada sobre o assunto visto semana passada e dar continuidade falando sobre as súmulas que estão dentro do mesmo tema. Professora, o cheque é aquele título de crédito que serve como pagamento à vista? Perfeita colocação, Monique. Também deve lembrar que o cheque é emitido contra os bancos e o emitente deve ter fundos disponíveis. Além disso, deve também lembrar que a lei do cheque é a Lei 7.357 de 85. E também é um título não causal, né? Já que o banco não se interessa pelo motivo. Ou seja, o cheque circula independentemente do negócio. Exatamente, Sueli. E por isso ele pode ser transferido por endosso também, o que torna ele muito mais usado em relações comerciais. Por exemplo, nas feiras de Sulanca, de Santa Cruz, Caruaru e Toritama. Excelente, revisão feita. Agora vamos falar sobre a aula de hoje. Vamos ver súmulas dos tribunais sobre cheque. Monique Maiara, você poderia começar lendo e explicando a súmula 299 do STJ pra gente? Sim, professora. A súmula 299 diz que mesmo que o cheque tenha perdido o prazo de execução, ele ainda serve como uma dívida de ação monitória. Isso quer dizer que o cheque não perde seu valor jurídico, ele apenas deixa de ser um título executivo, continuando sendo documento de cobrança. Muito bem. Agora, Suelen Lohane, você poderia nos explicar a súmula 370 do STJ? A súmula 370 fala que se alguém fizer um cheque pré-datado antecipadamente, essa pessoa vai responder por indenização por danos morais e quebra de contrato e confiança. Isso é importante porque mesmo que ele seja pagado à vista, quando ele é predatado, existe uma expectativa legítima que ele seja apresentado no dia combinado. Agora, Anabelle, você poderia nos explicar a súmula 388 do STJ, por favor? A súmula 388, ela estabelece que a simples devolução indevida de um cheque, sem motivo algum, vai caracterizar dano moral. Então, por exemplo, se o banco ele volta o seu cheque sem motivo algum e ele é válido, o cliente ele tem direito à indenização por dano moral. Complementando as meninas, o cheque ele tem uma forte credibilidade pessoal e comercial e feito de forma injusta afeta a imagem. Ótima colocação. E sobre a súmula 503, quem gostaria de falar aqui? Eu posso falar. A súmula 503 ela vai falar que o prazo de prescrição é de até 6 meses depois da apresentação do cheque. Ou seja, após o prazo de 30 dias na mesma prazo, 60 dias em prazo diferente, para apresentar o cheque, o credor ainda tem 6 meses para fazer essa ação de execução. Passado esse prazo, o cheque vai prescrever e só cabe a ação monitória conforme a súmula 299 que Monique falou. Muito bem, agora só faltam duas. Tem ainda a súmula 531 do STJ e 554 do STF. Monique, você pode começar? Sim, professora. Na súmula 531 do STJ, fala que em ação monetária fundada em cheque prescrito, ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção do negócio jurídico subjacente. Essa súmula reforça a autonomia do título de crédito, que é uma das principais características do cheque. E por fim, a súmula 554 do STF, que ele vai dizer que o pagamento de cheque emitido sem provisão de fundos, ele não vai extinguir a punibilidade do crime previsto no artigo 171, inciso 2º do Código Penal. Ou seja, mesmo que o devedor pague depois, ele não se livra automaticamente da responsabilidade de dívida pelo crime de estelionato. Então, o cheque sem fundo pode gerar uma responsabilidade civil e criminal? Exatamente, Monique, muito bem lembrado. Então, meninas, para encerrar, o título de crédito cheque é importante, com regras próprias e com entendimento consolidado pelos tribunais. Entender essas súmulas é importante para entender como o direito empresarial funciona na prática. Isso só mostra o quanto o cheque é antigo e mesmo assim continua sendo uma discussão jurídica. Professor, então eu acho que depois dessa aula eu só vou aceitar Pix agora. Pode até ser, Nabelle, mas o importante é saber o direito. É isso, a aula de hoje fica por aqui. Até a próxima semana, pessoal. Tchauzinho!